Que a maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no seu coração. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar fazendo mais uma gravação de uma das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a lição de número 2 da classe dos jovens. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2019, baseado no livro de Números, Rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. A aula de número 2, do dia 13 de janeiro de 2019, tem como título Os Preparativos para a Conquista. Este é o título desta aula. O texto do dia está em Números 2:2, que diz: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor. Defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. A síntese da lição nos diz: o povo de Deus deve viver em unidade, santidade também, deve conhecer sua força e preparar-se para os embates da vida, sabendo especialmente que a vitória vem do Senhor. Texto bíblico básico está em Números, capítulo 1, versos de 1 a 4, depois 18, 19 e do 52 ao 53. É esta lição, então, os preparativos para a conquista da terra. Os primeiros capítulos do livro de Números, em especial do capítulo 1 ao capítulo 4. O tabernáculo havia sido montado há um mês, aproximadamente. E o povo estava acampado naquela região árida por quase um ano. Então ali, Deus determina o censo, a contagem e os princípios de organização, unidade e responsabilidade do povo. É isso que nós observamos nesses primeiros capítulos do livro de Números. E tudo isso que nós vamos aprender nessa lição com relação aos preparativos do povo de Israel, claramente se aplicam também à nossa vida cristã. A lição está dividida na sua primeira parte com o assunto Criando a Ordem Social. Está subdividida em 3 pontos. O primeiro ponto é o censo para a guerra, censo com C, né? A contagem para a guerra. Ponto de número 2, o censo sem discriminação. E o ponto 3, o censo organizacional. E agora aqui neste ponto 3 da lição, nós temos a palavra censo com S. É diferente o censo com C e o censo com S. O censo com C relaciona-se à contagem, o censo do povo, a contagem do povo. E o censo organizacional é a forma da organização do povo. Eles deveriam aprender sobre organização ou ter o censo organizacional, que daqui por diante nós estaremos vendo outros censos com S a partir do ponto 2 da nossa lição. Bom, criando então a ordem social, o censo para a guerra. A contagem daquele momento, no primeiro censo realizado, contabilizou, segundo Números capítulo 1, versículos 45 e 46, 603.550 homens de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Então, essa contagem não foi a contagem de todo o povo, foi a contagem daqueles homens
de 20 anos para cima, capazes e em condições de sair à guerra em Israel. Nesse primeiro censo, ficou de fora a tribo de Levi. Os levitas aqui não foram contados, segundo está escrito em Números capítulo 1 e o verso 47. Nós nos lembramos que lá em Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, lá nos diz que Deus os guiou pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, para que eles não passassem pelo caminho da terra dos filisteus, para que não vissem a guerra e se arrependessem de ter saído do Egito. Isso aconteceu. Agora, no início de Números, nós temos a realidade de que o povo deveria estar organizado para as guerras que viriam. Então, diferente daquele momento há um ano atrás, eles agora tinham que estar preparados para as guerras que viriam. Então, o ponto 2 fala de um censo sem discriminação, é o que nós observamos ao ler esse texto. E o ponto 3 da lição fala sobre o censo organizacional. O censo da organização, o povo de Israel, ele deveria aprender. Deus queria incutir no povo o senso de ser um povo organizado. Para isso, nós vamos agora ver uma pequena representação gráfica ou figura do censo ou da forma como que estavam divididas as tribos ao redor do tabernáculo. Nós vemos nesta figura o átrio do tabernáculo, onde ficava evidentemente o tabernáculo, a tenda da congregação. À frente dela estava acampado Moisés, Arão e os sacerdotes. Em volta, os levitas, os coatitas, gersonitas e meraritas, os filhos de Levi, que faziam todo o contorno do tabernáculo, segundo a orientação de Deus. Na sequência, nós percebemos como as tribos estavam distribuídas ao redor do tabernáculo também. Em Números capítulo 2, verso 3, a Bíblia diz que ao oriente ficava a tribo de Judá, juntamente com a tribo de Isacar e Zebulon. No capítulo 2, verso 10, ao sul ficava a tribo de Ruben, juntamente com Simeão e Gade. No capítulo 2, verso 18, ao ocidente estava Efraim, junto com a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. E em Números 2 e 25, ao norte, estava Dan. Junto com esta tribo estava Azer e Naftali. Ponto 2 da lição, então, vai nos mostrar sobre o povo de Israel construindo a identidade nacional. Eles têm aí, então, um senso de pertencimento, de serviço e de reverência sacerdotal. Pensemos sobre o senso de pertencimento, de pertencer a alguma coisa. Todo mundo gosta de se sentir parte de algo. E o povo de Israel, ele deveria, cada pessoa, cada clã, cada tribo, deveria sentir-se membro, participante de um todo que era, na verdade, o povo unido para um fim específico. Então nós vemos a unidade nacional do povo pela obediência às instruções de Deus. Eles deveriam seguir as instruções de Deus, porque através dessas instruções dadas por Deus, haveria uma transformação de um povo corrompido, de um povo desenfreado,
para um povo pronto para marchar para a terra prometida. Você se lembra que em Êxodo capítulo 32, os versos 7, 8 e também o verso 25, você lê ali a história de como o povo logo se corrompeu com o bezerro de ouro e ali cometendo pecados terríveis diante da face de Deus. O povo ficou desenfreado, o povo se corrompeu completamente e agora Deus dá instruções para que eles pudessem se sentir pertencentes a um povo que Deus estava liderando e fazia exigências e dava orientações para que eles pudessem seguir para estarem prontos para entrar na terra prometida. Deus tinha que dar a esse povo essa responsabilidade, esse senso de pertencimento para que eles pudessem viver de forma a agradar a Deus. Pensando nisso, nós temos uma referência lá no livro de Hebreus, mostrando para nós que um dia nós também estaremos na presença do Senhor. E diz lá que sem santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é muito importante na vida do cristão para que ele possa sentir-se e efetivamente ser membro do corpo de Cristo, fazer parte do povo de Deus e estar preparado para entrar no reino dos céus. Ponto 3, o subtópico 3 desse ponto 2, fala sobre o senso de reverência sacerdotal. Reverência sacerdotal. Aqui nós vamos nos referir principalmente à tribo de Levi. Por quê? Porque foi a tribo de Levi que Deus escolheu para executar os trabalhos do tabernáculo. Está em Números, capítulo 3, versículo de número 12. Diz que em número 3, 6 a 9, diz que Deus deu a tribo de Levi para servir no tabernáculo, sob a liderança de Arão e seus filhos sacerdotes. E naquele momento foram contados todo varão da tribo de Levi de 1 mês para cima. 1 mês para cima. Em Números 3 e 15 fala sobre isso. Totalizando 22 mil varões, conforme Números 3, 39. Então, a contagem agora não era uma contagem para guerra, era uma contagem da tribo sacerdotal. E de 1 mês para cima. Diferente daquela primeira contagem para guerra, que foram contadas as 11 tribos, cada varão da idade de 20 anos. Agora, para contar-se os varões da tribo de Levi, foram contados todos de 1 mês para cima. Então só ficaram sem contar praticamente os recém-nascidos. Então nós entramos agora no ponto 3 da lição, que fala que cuidando da vida espiritual, que é uma ligação com esse ponto, esse subtópico 3 do segundo tópico, que fala sobre o senso de reverência sacerdotal, que está vinculado aí também a gente continuar pensando sobre a tribo de Levi. Porque o primeiro tópico já vai falar sobre a importância dos levitas. A importância dos levitas. Em Números 4, 48, foi feito o censo dos levitas novamente. Agora, a diferença deste censo que foi feito em Números 4, 48, nos diz: todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Eu li o 46, agora eu vou ler o 47. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga da tenda da congregação, e os que deles foram contados foram 8.580.
Então, no versículo 48, capítulo 4, foram contados 8.580 levitas de 30 anos para cima. Interessante a gente observar que em Números 4, 3, Deus ordena o censo, Deus manda contar, tomar a soma dos filhos de Levi, da idade de 30 anos para cima. Isso em Números capítulo 4, verso 3. Mas em Números 8, 24 e 25, que é uma outra referência, está à frente, Números 8, 24 e 25, lá nos diz que o início do trabalho do levita seria com 25 anos de idade até aos 50. Como explicar isso? Existem duas explicações para isso. Eu vou passar as duas e você pode estudar, aprofundar-se mais, mas existem basicamente duas explicações para isso. Uma seria a explicação rabínica para essa divergência na idade de começar o trabalho. Segundo essa explicação rabínica, eles dizem que os levitas deveriam servir como aprendizes durante 5 anos. Então começavam com 25, trabalhavam como aprendizes durante 5 anos e depois, então, efetivamente, serviam de forma mais completa. Não é? Uma outra explicação também seria que, como no capítulo 4 do livro de Números, fala sobre o transporte do tabernáculo, possivelmente eles começavam a servir aos 25 anos, de forma total, não é? No serviço de auxiliar os sacerdotes, etc., mas só trabalhariam no transporte do tabernáculo a partir dos 30 anos. Então, são duas explicações aí possíveis para essa diferença que o texto dá entre Números 4 e 3 e Números 8, 24 e 25. Mas, se você observar bem, lá em 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 24 e 27, você vai observar que Davi, o rei Davi, baixou a idade de admissão dos levitas para 20 anos. 20 anos. Então, dos 20 aos 50. Bem, foram contados então, Israel, o povo de Israel, deveria seguir uma prática religiosa em nível nacional, mantida e regulamentada pelos levitas, não esquecendo jamais que Moisés e Arão eram da tribo de Levi. Os líderes do povo, os maiores líderes do povo, Moisés e Arão, eles eram da tribo de Levi. Então nós temos aí a importância dos levitas para a organização do povo no seu ponto principal, que era o seu relacionamento com Deus. Aqui a gente para um pouco para pensar, para você que está estudando, você que é professor, de entender a importância do ministério cristão. Você nunca pode negligenciar a importância do ministério na vida da igreja, assim como foi importante os sacerdotes, a liderança espiritual de Moisés, Arão, os levitas, que formavam todo aquele esquema de adoração e serviço a Deus que o povo de Israel tinha que prestar. No Novo Testamento, a gente vai observar lá em Efésios capítulo 4, versos 11 a seguir, que ele mesmo, quem? Jesus Cristo, ele mesmo deu para quem? Para a igreja. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para quê? O texto de Efésios 4 vai dizer, procurando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, da mesma forma como era importante para a organização do povo de Israel, o trabalho dos levitas, o exercício sacerdotal daqueles homens, é importante no Novo Testamento também que o ministério cristão ele sirva para a edificação do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e para que os crentes em geral possam de fato servir ao Senhor
de forma plena e total. Não se pode negligenciar a importância do verdadeiro ministério cristão formado por homens chamados e escolhidos por Deus. No ponto 2 desse terceiro tópico, nós temos a vida espiritual no centro. Por que no centro? Porque o acampamento onde estava o tabernáculo, o átrio do tabernáculo, era exatamente o centro do acampamento de Israel. E nós observamos ali que era um acampamento retangular. E isso era uma coisa comum na prática egípcia daquele período. Era comum acontecer isso. Até mais tarde mesmo, nos tempos dos romanos, nós vamos observar que os acampamentos militares romanos eram também de forma retangular. Por quê? Porque indica proteção. A arte assíria, desenhos, gravuras da arte assíria do século IX, apresenta alguns acampamentos com esse mesmo formato, ficando o rei no centro, dando assim a ideia de proteção à autoridade real. Os levitas, aqui no acampamento de Israel, eles deveriam proteger o tabernáculo de qualquer pessoa que entrasse sem permissão. Lá em Números capítulo 1, verso 51, nos diz: e quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. Estranho aqui é qualquer pessoa que não fazia parte da tribo de Levi e, portanto, não poderia adentrar aquele trabalho ou aquele espaço de serviço sagrado. Então, no caso do povo de Israel, nós vemos claramente que a proteção verdadeira vinha de Deus para o povo. Não era o povo, não eram os levitas em primeiro lugar, na sua essência, que protegiam a presença de Deus, mas era Deus que protegia o povo. Agora, o fato dos levitas estarem ali para proteger de entrada de pessoas não autorizadas que não podiam entrar, mostra-nos aí a santidade de Deus. Os lugares sagrados de Deus devem ser preservados. Não se pode entrar nada impuro ou imundo diante da presença de Deus. É por isso que nós aprendemos que para entrarmos na presença do Senhor hoje, só através do sacrifício de Jesus, do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, é que nós temos entrada. O escritor aos Hebreus diz que nós temos entrada, nós temos ousadia de entrar diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, na sua morte, ao derramar o seu sangue, Jesus abriu-nos a porta para que nós pudéssemos entrar de forma pura, pelo seu sangue purificador, na presença de Deus. Por isso que Pedro diz que nós não somos estranhos, não somos pessoas que não são conhecidas, mas nós somos pessoas que podemos entrar agora. Na verdade, foi Paulo que disse isso em Efésios, corrigindo aqui, foi Paulo que disse isso aos Efésios, reafirmando que nós agora não somos mais estrangeiros, forasteiros nesse sentido, mas nós somos da família de Deus e podemos adentrar na presença do Senhor. Ponto 3 da lição, ligado com o subtópico 2 do ponto 2, que fala senso de serviço, o subtópico 3 do tópico 3 fala sobre vivendo para servir. Aquele povo deveria ser um povo para servir a Deus, em especial a tribo de Levi, os sacerdotes, dedicando-se totalmente a servir ao Senhor. Então nós vemos, nesse estudo dos primeiros capítulos do livro de Números, que Deus falou ao povo por intermédio de Moisés e que o povo respondeu de forma obediente. Isso está registrado nos primeiros capítulos de Números. Ao falar com Moisés e Moisés transmitir ao povo, o povo respondeu de forma obediente. Ou seja, eles estavam dispostos a servir. E nesse contexto de servir, nós temos lá no capítulo 6, no final do capítulo 6, versículos 24 a 26, a famosa bênção, a bênção sacerdotal.
assim abençoareis os filhos de Israel. Diga para Arão e seus filhos que assim vocês vão abençoar os filhos de Israel. Todos nós conhecemos esta famosa bênção sacerdotal. Então nós aprendemos que a disposição para servir ao Senhor e ao próximo resulta em bênção para as nossas vidas. Bênçãos para as nossas vidas. Portanto, Deus orientou o povo de Israel para que de uma forma organizada pudesse dar início à conquista da terra prometida. Era dever do povo seguir as orientações dadas por Deus para que eles pudessem alcançar êxito. Da mesma forma, nós hoje também devemos obedecer à palavra de Deus para sermos bem-sucedidos na nossa caminhada cristã. Nosso senso de organização, de unidade e santidade nos vem pela palavra de Deus. Obedeçamos a palavra para que sigamos em frente e possamos verdadeiramente adentrar a nossa, não terra prometida, mas as moradas celestiais prometidas pelo nosso Senhor Jesus em João capítulo 14, versos 1 a 3. Grande abraço e que o Senhor continue abençoando a todos nós.